Daqui a um ano, eu estaria em um palco iluminado, olhando para um mar de rostos. Eu usaria um elegante conjunto de calça e blazer vermelho carmesim, minha voz firme e clara ecoando pelo auditório. Há um ano, eu diria, minhas palavras ressoando levemente. Eu pensei que minha vida tinha acabado. Acontece que ela estava apenas começando. Mas isso seria daqui a um ano. Naquela noite, minha vida parecia estar realmente acabando. Um pedaço quebrado de cada vez. Começou, como a maioria dos finais, com uma ligação. O aroma de alecrim e alho enchia nossa casa em São Paulo. Uma nuvem quente e reconfortante que se agarrava às cortinas e pairava sobre a polida mesa de jantar de madeira. Eu estava colocando a picanha assada, com sua crosta dourada perfeita, em uma travessa. Era o prato favorito de Eduardo. Eu passara a tarde preparando-a, junto com aspargos assados e um cremoso gratinado de batatas. Uma refeição perfeita para recebê-lo em casa depois do que ele chamou de uma semana brutal no escritório de advocacia na Faria Lima. Foi quando meu celular vibrou na bancada de granito. Olhei para a tela. Eduardo. Um pequeno sorriso tocou meus lábios. Ele provavelmente estava ligando para dizer que estava preso no trânsito da Marginal. Sequei as mãos no avental e atendi, pressionando o telefone contra a orelha. Oi, amor. O jantar está quase pronto. Helena. Precisamos conversar. Sua voz não era apressada ou pedindo desculpas. Era calma. Medida. Como se estivesse discutindo o tempo. Um arrepio percorreu minha espinha. Ignorando o calor do forno. A viagem da família para Trancoso é na semana que vem. Ele continuou. Sem preâmbulos. Quarta-feira. É por uma semana inteira. Já reservei os voos e a pousada. Minha mão, segurando a travessa, congelou no ar. O silêncio se estendeu, preenchido apenas pelo zumbido baixo da geladeira. Uma semana. 7 dias. Eu cuidadosamente coloquei a picanha na bancada. Meus movimentos lentos e deliberados. Minha própria voz. Quando veio, soou estranhamente distante, como se pertencesse a outra pessoa. Ok. Que horas é o voo? Preciso pedir minha folga amanhã de manhã. Um suspiro curto, quase imperceptível, veio pelo telefone. Era um som que eu conhecia bem. Era o som de sua paciência se esgotando. Esse é o problema. Helena. A casa que aluguei só tem 3 quartos. Ficaria muito apertado com todo mundo. Simplesmente. Não vai dar certo. Eu encarei a parede branca imaculada à minha frente. 3 quartos. Fiz as contas na minha cabeça. Minha mente trabalhando como uma máquina fria. O pai e a mãe dele. 1 quarto. O irmão dele, Lei, e sua namorada. 1 segundo quarto. A tia e o primo dele. O 3º quarto. 6 pessoas. Então, você não deveria vir. Ele concluiu. Seu tom factual. Apertei o telefone com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Lá estava. A 3ª vez. O 3º ano consecutivo. A calmaria antes da tempestade não estava no céu. Estava dentro de mim. Uma quietude terrível e vazia. Entendi. Eu disse. Minha voz mal um sussurro. A bela picanha. As batatas perfeitamente douradas. Os aspargos crocantes, tudo de repente parecia uma piada cruel. Um banquete para um fantasma. Todo o meu esforço. Toda a minha esperança por uma noite de conexão estava destinada à lata de lixo. Eu sabia que você entenderia. Helena, disse Eduardo. E eu pude ouvir o alívio genuíno em sua voz. Era o som mais irritante do mundo. Você é sempre tão razoável. E enquanto eu estiver fora, não se esqueça de regar as suculentas no parapeito da janela do meu escritório. E as gardênias lá fora. Elas precisam de água 2 vezes por semana. Ok. Consegui dizer. A palavra parecia engolir vidro. Ótimo. Te vejo mais tarde esta noite. Tenho que ir. Estamos terminando as coisas por aqui. Ele desligou. Fiquei imóvel na cozinha. A tela do telefone escureceu, como uma luz sendo desligada dentro dos meus olhos. 3 anos de casamento. Nenhum convite para as férias anuais da família. No 1º ano,
A desculpa foi que eu tinha acabado de sofrer um aborto espontâneo. Uma viagem longa seria demais para mim. Ele dissera com falsa preocupação. No segundo ano, meu trabalho estava muito exigente. Seria difícil para mim conseguir folga. Ele argumentou. Este ano, ele nem se deu ao trabalho de inventar uma mentira convincente. A casa é muito pequena. Mecanicamente, comecei a limpar a mesa que nunca fora posta para dois. Raspei a comida intocada no triturador da pia. O som moendo ecoando a agitação no meu estômago. Meu pulso tremeu quando peguei um prato, e ele escorregou da minha mão, quebrando-se no chão de porcelanato com um estrondo doentio. Olhei para os fragmentos espalhados de porcelana, brilhando sob as luzes da cozinha. Eles pareciam exatamente como eu me sentia. Como este casamento. Brilhante e bonito na superfície, mas quebrado em 1 milhão de pedaços ao menor toque. Meu telefone apitou novamente. Uma notificação do grupo de WhatsApp Família Vasconcelos em festa. Uma mensagem da minha sogra. Beatriz. Trancoso. Aí vamos nós. Mal posso esperar pela nossa viagem anual. Todos lembrem de levar protetor solar. A previsão é de muito sol. Uma enxurrada de emojis comemorativos de todos os outros se seguiu. Leigh. Sua namorada. Sua tia. Todos. A família inteira. Para eles, eu não era da família. Eu era apenas uma estranha que morava na casa do filho deles. Uma governanta glorificada e não remunerada. Andei até a sala de estar, e puxei o álbum de fotos da estante. Folheei até uma foto da viagem do ano passado, a que eles tiraram em Barcelona. Nela, o braço de Eduardo estava casualmente em volta dos ombros de seu irmão. Sua mãe, usando um vestido floral chamativo, sentava-se radiante no centro. Seu pai estava rigidamente ao lado. Todos sorrindo, com o profundo azul do mar Mediterrâneo brilhando atrás deles. Naquele dia, eu estava em casa sozinha, queimando com 39 graus de febre. Eu liguei para Eduardo. Minha voz rouca e fraca. Tome um Tylenol e durma um pouco. Ele disse. Sua voz distante e chiando. Você vai ficar bem. Estamos prestes a mergulhar. O sinal está péssimo aqui. Falo com você mais tarde. Ele desligou antes que eu pudesse dizer outra palavra. Afundei no chão da cozinha. O frio do piso penetrando meu jeans. Comecei a juntar os cacos do prato. Um por um. Uma borda afiada cortou meu dedo. O sangue brotou. Um ponto vermelho vivo contra minha pele pálida. Mas o pequeno corte não era nada comparado à ferida aberta em minha alma. Meu telefone tocou novamente. Uma chamada de vídeo. Era Clara. Minha melhor amiga. Rapidamente enxuguei minhas lágrimas, compondo minha expressão em algo que se assemelhava à neutralidade. E atendi. Helena, você não vai acreditar no cliente maluco que apareceu no escritório hoje. Ele tentou argumentar que seu papagaio de estimação era um dependente para fins de imposto de renda. O discurso alegre de Clara parou abruptamente. Ela apertou os olhos, aproximando o rosto da tela. O que há de errado com você? Seus olhos estão vermelhos. Não é nada. Menti, tentando um sorriso que mais parecia uma careta. Eu estava apenas cortando cebolas. Não ouse mentir para mim. Helena Andrade. Eu te conheço há 15 anos. Conheço sua cara de cortando cebolas. E não é essa. A testa de Clara se franziu. O que aquele idiota do Eduardo fez desta vez? Sob seu olhar aguçado e inabalável, a frágil armadura que eu havia construído ao meu redor desmoronou. Em frases hesitantes, minha voz baixando para um sussurro, contei tudo a ela. Eu me sinto uma piada. Clara. Uma piada completa e absoluta. Uma piada? Helena. Os únicos que são uma piada são o Eduardo e sua família ridícula. Disse ela, sua voz carregada de fúria. Acorda. Essas pessoas não te veem como uma delas. Nunca viram. Eu permaneci em silêncio. No fundo, eu já sabia disso. Eu só não queria admitir para mim mesma. 3 anos atrás, em nosso deslumbrante casamento com vista para a cidade, Eduardo se ajoelhou e me prometeu uma vida inteira de felicidade. A memória ainda era tão vívida.
Como chegamos aqui em um piscar de olhos? Helena. A voz de Clara ficou séria. Você se lembra daquele acordo pré-nupcial que você assinou? Eu assenti. Foi um mês antes do casamento. Eduardo mencionou isso do nada, alegando que era uma tradição de família para proteger os bens. Embora parecesse frio e clínico. Eu assinei. Eu queria provar para ele e sua família que não estava atrás do dinheiro deles. A casa está no seu nome. Certo? Ela pressionou. A entrada foi um presente de casamento dos seus pais. Foi. Confirmei. Registramos como meu bem particular. Estava apenas no meu nome. Franzi a testa. Um pensamento novo e inquietante criando raízes. Mas, alguns meses depois que nos casamos, Eduardo insistiu que eu adicionasse o nome dele na escritura. Ele disse que era por causa das aparências, que pegava mal para o homem da casa não estar no título. Então, eu fiz. A expressão de Clara escureceu. Quando? Exatamente. Você fez isso? Cerca de 6 meses depois. Ele mencionava isso todos os dias. Disse que as esposas de todos os seus colegas tinham feito isso. Que ele estava envergonhado no escritório. Minha voz estava carregada de uma amarga autodepreciação. Eu estava tão desesperada pela aprovação da família dele. Tão ansiosa para ser a esposa perfeita e solidária. Os dedos de Clara voavam sobre o teclado. Eu podia ouvir um leve som de clique pelo telefone. Ok. Isso complica as coisas. Mas como era seu bem particular no início, e você deu a entrada. Essa parte e sua valorização ainda devem ser suas. Quem pagou pelas reformas? Principalmente eu. Admiti. A vergonha me invadindo. Usei o dinheiro que economizei por anos. Cerca de 80 mil reais. A família dele contribuiu com talvez 15 mil. Você tem provas? Recibos? Contratos? Sim. Assenti. Guardei o contrato com os construtores e todos os recibos. Sou meticulosa com essas coisas. Bom, disse Clara, com um toque de satisfação na voz. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus através da tela. Helena, preciso que você seja muito cuidadosa. E preciso que me escute. A família dele vai viajar na próxima semana. Esta é uma oportunidade. Precisamos descobrir exatamente o que está acontecendo. A palavra nós pairou no ar entre nós. Era uma tábua de salvação. Eu não estava sozinha nisso. O que você quer dizer? Perguntei, meu coração começando a bater forte. Quero dizer, disse ela, sua voz baixando para um tom baixo e sério, que é hora de descobrir o que seu marido está escondendo naquele escritório trancado dele. Depois da ligação de Clara, não me movi do chão por um longo tempo. A casa, geralmente uma fonte de conforto, parecia estranha e fria ao meu redor. Nossos votos de casamento, emoldurados em caligrafia elegante na lareira, pareciam zombar de mim. Para ter e manter. Na doença e na saúde. Eu tinha cumprido minha parte do acordo. Eu o cuidei durante a gripe. O apoiei durante seu exame da Ordem dos Advogados do Brasil e administrei nossa casa para que ele pudesse se concentrar em sua carreira. O que ele manteve? Segredos. Mentiras. O sol nasceu na manhã seguinte, lançando longas sombras pelo chão da sala. O outro lado da nossa cama king size estava vazio e frio. Eduardo não tinha voltado para casa. Era a 7ª vez neste mês. Levantei-me e fui até o armário. Meus dedos roçaram os tecidos macios de vestidos de verão e blusas de seda. Roupas que Eduardo dizia que me faziam parecer a esposa perfeita de um advogado corporativo. Hoje, eu as ignorei. Minha mão pousou em um conjunto de calça e blazer cinza carvão que eu não usava há anos. Era o traje que usei na minha última entrevista, antes de decidir reduzir meu negócio de design de interiores, para apoiar a carreira crescente de Eduardo. Olhei meu reflexo no espelho. Meu rosto de 29 anos estava marcado por um cansaço que ia muito além da falta de sono. Linhas finas começavam a se acumular sob meus olhos. E minha pele, antes vibrante, parecia opaca. Era o rosto de uma mulher que passou 3 anos prendendo a respiração. Apliquei cuidadosamente corretivo.
escondendo a evidência das lágrimas da noite anterior. E adicionei um toque de batom vermelho ousado. Era uma pintura de guerra. A campainha tocou assim que eu estava terminando. Pelo óleo mágico, vi o corte de cabelo Chanel característico de Clara, e seu olhar ainda mais aguçado. Ela segurava 2 cafés e um saco de papel que cheirava divinamente a pães frescos. Imaginei que você não teria comido, disse ela, colocando a comida em minhas mãos no momento em que abri a porta. Americano. Um pingo de leite de aveia, sem açúcar, e seu croissant de amêndoas favorito. O aroma rico do café foi um pequeno conforto. Nesta cidade, além do barista do nosso café habitual, Clara era a única que se lembrava de como eu tomava meu café. Eduardo nem sabia que eu era alérgica a amendoim. Em uma reunião de família no ano passado, ele insistiu que eu provasse uma salada cheia deles, dizendo como era deliciosa. Então, disse Clara, tirando o laptop da bolsa e indo direto ao ponto, você disse que precisava de aconselhamento jurídico. Manda ver. Mexi meu café, a colher tilintando suavemente contra a cerâmica. Respirei fundo e comecei, escolhendo minhas palavras com cuidado. Se eu quisesse o divórcio, como eu me protegeria? Os olhos de Clara se iluminaram com um fogo feroz e protetor. Finalmente, ela sussurrou. Ela imediatamente abriu vários arquivos em sua tela. Primeiro, os bens. Você disse que a casa estava inicialmente no seu nome? Sim. Um presente de casamento dos meus pais. Registrei como meu bem particular. Mas então, adicionei o nome dele. Por aparências. Eu disse. Um sorriso amargo tocando meus lábios. Eu fui uma tola. Pare com isso, disse Clara severamente. Você estava apaixonada. Ele te manipulou. Agora. E as finanças dele? Você sabe exatamente quanto ele ganha? A pergunta me deixou em branco. A renda de Eduardo. Desde que nos casamos, mantivemos nossas finanças em grande parte separadas. Ele me disse um valor aproximado, mas nunca insisti em detalhes. Parecia impróprio. Ele me disse cerca de 200 mil por ano. Ele transfere 2 mil por mês para nossa conta conjunta para despesas domésticas. O resto, administramos nós mesmos. Minha voz ficou mais baixa. Eu pago a prestação da casa. As sobrancelhas de Clara se ergueram. O quê? Vocês estão casados há 3 anos. Você paga a prestação de uma casa que basicamente comprou. E ele só contribui com 2 mil por mês para as contas? Ele disse que estava investindo o dinheiro dele. Sussurrei, a desculpa soando patética até para meus próprios ouvidos. E que seus pais estavam envelhecendo. E ele precisava de uma reserva para suas possíveis despesas médicas. Helena. A voz de Clara era afiada, cortando minha névoa de autoculpa. Isso não é um casamento normal. Você está sendo enganada. A verdade de suas palavras me atingiu com a força de um golpe físico. Lágrimas arderam em meus olhos novamente. Para todos os outros, eu era a senhora Vasconcelos, morando em uma bela casa moderna em um condomínio fechado, dirigindo um SUV de luxo. A realidade era que eu tinha que fazer um orçamento cuidadoso, apenas para comprar um casaco de inverno novo. Enquanto Eduardo não pensava 2 vezes em comprar para sua mãe uma bolsa de R$ 2.000 no aniversário dela. Temos que descobrir qual é a real situação financeira dele, disse Clara. Seu tom puramente profissional. Você tem acesso ao computador dele? Aos arquivos dele? O escritório dele está sempre trancado. Eu disse, sentindo uma onda de derrota. Ele diz que está cheio de informações confidenciais de clientes. Então, uma memória surgiu. Mas, eu tenho uma chave de emergência. Ele me deu quando nos mudamos. Em caso de incêndio, eu aguardo na gaveta de bagunças da cozinha. Tenha cuidado. Helena. Ele não pode saber que você esteve lá, alertou Clara. Procure por extratos bancários, registros de investimentos, qualquer coisa com números. Ela fez uma pausa, sua expressão suavizando ligeiramente. E procure por qualquer evidência de um caso. Meu coração se apertou. O caso.
A possibilidade que eu tentara desesperadamente ignorar estava finalmente sendo trazida à luz. Depois que Clara foi embora, fiquei em frente à porta do escritório de Eduardo, a pequena chave de prata fria na palma da minha mão. Tínhamos prometido respeitar a privacidade um do outro. Eu nunca havia entrado em seu espaço pessoal sem permissão. Hoje, eu teria que quebrar essa promessa. O som da chave girando na fechadura foi anormalmente alto na casa silenciosa. Quando a porta se abriu, o leve cheiro de seu perfume sândalo e bergamota me atingiu. O escritório estava impecável. Livros de direito nas prateleiras estavam organizados por altura. Nenhuma partícula de poeira manchava a superfície de sua grande mesa de mogno. Comecei pelas gavetas. A de cima continha documentos de trabalho de rotina. A do meio continha vários álbuns de fotos. Folheios. Estavam cheios de fotos de Eduardo e sua família. Viagens de esqui para Winslow. Feriados nos Hamptons. Havia apenas um punhado de fotos de nós dois juntos, guardadas bem no fundo. A gaveta de baixo estava trancada. Esse pequeno ato de ocultação era mais condenatório do que qualquer outra coisa. Meus olhos varreram a sala, pousando em um pequeno e discreto cofre escondido atrás de uma fileira de enciclopédias na prateleira de baixo. Eduardo o comprara no ano passado para guardar documentos importantes. Minhas mãos tremeram enquanto eu me ajoelhava diante dele. Tentei nosso aniversário. Incorreto. O aniversário dele. Incorreto. Em um impulso angustiante, digitei o aniversário da mãe dele. Com um clique suave, o cofre se abriu. Dentro havia uma pilha organizada de arquivos. No topo estava uma cópia da escritura da nossa casa. Minha casa. Eu a desdobrei. Meu sangue gelou. Era a escritura. Mas na seção de propriedade, estava claramente declarado: Eduardo Vasconcelos e Helena Andrade, como coproprietários com direito de sobrevivência. 50-50. Lembro-me distintamente do documento original, afirmando que eu detinha uma participação de 70% como minha contribuição de bem particular. Ele havia falsificado. Ele havia mudado sem me dizer. Cavei mais fundo. Minhas mãos tremendo. Encontrei vários extratos bancários. O saldo na conta principal de Eduardo me fez ofegar. Não eram as economias modestas de um homem ganhando 200 mil por ano. Eram mais de R$1,5 milhão de reais. E havia transferências mensais regulares, variando de 5 mil a 15 mil reais, para alguém chamada Sofia Martins. No fundo do cofre havia uma caixa de joias de veludo azul escuro. Eu a abri. Dentro estava um colar de diamantes que eu nunca tinha visto antes. Um recibo da Tiffany & Co. Estava dobrado por baixo. O preço era mais de 20 mil reais. A data da compra era o meu aniversário do ano passado. Meu presente dele tinha sido um buquê de rosas. Debaixo da caixa havia uma última coisa. Uma fotografia. Nela, Eduardo segurava uma jovem e bela mulher em seus braços à beira de uma piscina de resort. Eles usavam trajes de banho combinando seus sorrisos brilhantes e íntimos. No verso, escrito em uma caligrafia feminina e arredondada, havia uma única linha: com meu amor. Sofia. Trancoso. Agosto de 2023. A mesma semana em que ele me disse que estava em uma conferência jurídica em Chicago. O mundo girou em seu eixo. Todas as noites até tarde no escritório. As desculpas vagas. As despesas inexplicadas, tudo se encaixou. Meu telefone vibrou no meu bolso. O som me fazendo pular. Era uma mensagem de texto de Eduardo. Ei! Vai ser uma noite longa hoje. Jantar com um cliente importante. Não me espere acordada. Olhei para a mensagem. Depois para a foto de perfil dele no WhatsApp. Era uma foto dele em um restaurante chique. 10-1. No reflexo de sua taça de vinho, pude distinguir a forma de uma mulher com cabelos longos e escuros sentada à sua frente. Sua mão, com unhas pintadas de um vermelho vivo e chamativo, apoiada na mesa. Naquele momento, uma estranha e fria clareza me invadiu. Toda a minha insegurança, toda a minha culpa, tudo desapareceu. Eu não era paranoica. Eu não era excessivamente sensível. Eu era uma tola que estava sendo enganada.
calmamente. Peguei meu telefone e fotografei cada um dos documentos. A escritura falsificada, os extratos bancários, o recibo, a foto dele com Sofia. Enviei tudo para um endereço de e-mail seguro que Clara havia criado para mim. Então, coloquei tudo de volta exatamente como encontrei. Fechei o cofre e saí do escritório, trancando a porta atrás de mim. Às 10 horas, Eduardo chegou em casa, cheirando a álcool e a um perfume que não era o meu. Eu estava sentada no sofá da sala, observando-o com olhos vazios, enquanto ele tropeçava para tirar os sapatos. Oi, amor. Ainda acordada? Ele arrastou as palavras, inclinando-se para me beijar. Virei o rosto. Você está com cheiro de perfume. Eu disse, minha voz plana. Eu não gosto. Eduardo congelou por um segundo. Depois riu. Um pouco alto demais. Deve ter sido da reunião com a cliente. Você sabe como algumas dessas mulheres se enchem de perfume. Certo. Eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. O nome dessa cliente é Sofia? A cor sumiu do rosto de Eduardo. Sua névoa de embriaguez pareceu evaporar instantaneamente. O que? Do que você está falando? Nada. Eu disse, levantando-me. Só me veio à cabeça. Você deve estar exausto, trabalhando tanto para agradar seus clientes. O rosto de Eduardo mudou de pálido para vermelho. Helena, me escute. Eu posso explicar. Não há nada para explicar. Eu o cortei. Estou cansada. Vou para a cama. Virei-me e caminhei em direção ao quarto, deixando-o parado sozinho na sala. Sua expressão uma mistura de pânico e confusão. Ao fechar a porta do quarto, apoiei-me nela, minhas pernas finalmente cedendo. Ouvi seus passos frenéticos lá fora. Depois sua voz baixa e urgente ao telefone. Ele estava, sem dúvida, avisando Sofia. Meu telefone se iluminou com uma mensagem de Clara. Evidências recebidas. Puta merda. Helena. Pegamos ele. Ele está acabado. Venha ao meu escritório amanhã. E desta vez, você faz exatamente o que eu disser. Respondi com um simples quem e apaguei o histórico da conversa. Deitei na cama, encarando o teto. Minha mente estranhamente calma. A antiga Helena estaria soluçando de chorar. A nova Helena. Ela só queria rir. Todo este casamento era uma farsa. E a cortina estava finalmente caindo. Eduardo entrou sorrateiramente no quarto pouco antes do amanhecer, movendo-se com uma furtividade fingida que pretendia não me acordar. Senti a cama afundar quando ele se deitou. O ar de repente pesado com o cheiro de uísque velho e o perfume de outra mulher. Ele ficou perfeitamente imóvel. Sua respiração superficial. Ele estava fingindo dormir, esperando que eu desse o primeiro passo. Eu não dei. Acompanhei minha respiração à dele, fingindo um sono profundo que eu estava longe de sentir. Depois de alguns minutos tensos, ele quebrou o silêncio. Sua voz era um murmúrio baixo no escuro. Helena, você está acordada? Esperei um instante antes de me mexer, como se fosse arrancada de um sonho. O que foi? Sobre ontem à noite. Ele começou, sua voz carregada de um pedido de desculpas cuidadosamente construído. Eu passei dos limites. A pressão no trabalho tem sido imensa. Desculpe se fui ríspido com você. Ele estava testando o terreno, tentando ver se um simples pedido de desculpas resolveria tudo, como tantas vezes antes. A antiga Helena teria aceitado, ansiosa para restaurar a paz. A nova Helena simplesmente encarou a escuridão. Em que pousada vocês vão ficar em Trancoso? Perguntei, minha voz desprovida de emoção. Seu corpo enrijeceu ao meu lado. Um lugar padrão. O escritório tem um acordo corporativo com eles. Sério? Soltei uma risada pequena e sem humor. Não é a Grand Wailea de novo? Ouvi dizer que as vilas com piscinas privativas estão incríveis nesta época do ano. Ele se sentou na cama. A pretensão de sonolência desapareceu. Você andou me espionando? Espionando. Virei-me para olhá-lo. A fraca luz da manhã filtrando-se pelas persianas e listrando seu rosto, revelando o pânico e a raiva em guerra em seus olhos. Eu preciso?
Você esqueceu de me bloquear no Instagram. Eduardo. Em agosto passado. Conferência jurídica em Chicago. Você disse. A localização na postagem da Sofia dizia Guanajuato, Maui. E aquele colar da Tiffany que ela estava usando na foto? Era lindo. Seu rosto se contorceu. Você mexeu nas minhas coisas. Você não tem o direito. E você tem o direito de me trair? Retruquei. Minha voz se elevando pela primeira vez. Sentei-me, balançando as pernas para o lado da cama e acendendo a luminária de cabeceira. A luz súbita o fez ecoar. 3 anos. Eduardo. 3 anos de finanças separadas, enquanto eu pagava a prestação desta casa. 3 anos eu atendendo sua família enquanto você financiava secretamente a vida de outra mulher. Você não pode falar comigo sobre direitos. Seu rosto ficou pálido. Então, em um instante, ele pegou um travesseiro e o atirou contra a parede. Chega. Você acha que eu queria isso? Estou cansado de chegar em casa e ver sua cara amarrada todos os dias. A Sofia é 100 vezes mais divertida que você. Ela realmente sabe como fazer um homem feliz. Observei seu acesso de raiva patético em silêncio. Era quase cômico. Este era o homem pelo qual eu havia sacrificado minha carreira. Este covarde. Que, depois de ser pego em uma teia de suas próprias mentiras, ainda tinha a audácia de me culpar. Tudo bem, eu disse. Minha voz estranhamente calma. Vamos nos divorciar. Você pode ir ser feliz com a Sofia. E eu posso ter uma vida tranquila. Divórcio? Ele soltou uma risada áspera. Como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Nos seus sonhos. Metade desta casa é legalmente minha. Do que você vai viver se divorciar de mim? Esse seu hobby de design de interiores não vai cobrir nem o APTU. Então era isso. Seu trunfo. Ele tinha tudo planejado. Estava tão certo de que eu estava presa, que nunca ousaria deixá-lo. Vendo aquele olhar presunçoso e confiante em seu rosto, comecei a rir. Uma risada real e genuína que parecia borbulhar de um lugar de pura e inalterada liberdade. Veremos. Eu disse. A risada diminuindo para um sorriso confiante. Ele não esperava por isso. Ficou sem palavras. A boca ligeiramente aberta. Deitei-me novamente. Apaguei a luminária e virei de costas para ele. Eu podia sentir seu olhar confuso e raivoso queimando em minhas costas na escuridão. Helena. Ele finalmente disse. Sua voz um rosnado baixo. Não ouse fazer nenhuma besteira. Meu irmão Léo vai se casar. Ele precisa de uma casa. Estou de olho neste lugar para ele há um tempo. Aí estava. A peça final do quebra-cabeça. Fechei os olhos. Minhas unhas cravando-se nas palmas das mãos. Nunca foi apenas sobre o caso. Era uma conspiração familiar planejada há muito tempo. Eles viveriam de mim. Na minha casa. E então, quando fosse a hora certa, a tomariam de mim e a dariam ao irmão dele. Eduardo começou a roncar ao meu lado. Um som alto e desagradável. Não dormi um pingo. Quando a primeira luz verdadeira do amanhecer surgiu, levantei-me silenciosamente da cama. Fiz uma pequena mala de viagem com o essencial. Juntei todos os meus documentos importantes e saí de casa. O ar fresco da manhã parecia nítido e limpo em meus pulmões. Respirei fundo e liguei para Clara. Clara, eu me decidi. Eu disse. Minha voz firme. Vou pegar de volta tudo o que é meu. Do outro lado da linha. A voz de Clara estava cheia de satisfação sombria. Essa é a minha garota. Estou te esperando no escritório. A guerra começou. Desliguei e chamei um táxi. No espelho retrovisor. A casa na qual eu havia derramado meu coração e minha alma por 3 anos ficava cada vez menor. Desta vez, não haveria segundas intenções. Sem volta. O escritório de advocacia de Clara ocupava o último andar de um arranha-céu de vidro no centro, com vistas panorâmicas da cidade. Sentei-me em seu escritório elegante e moderno, com uma xícara de café nas mãos. Na minha frente, Clara havia impresso todas as provas que eu lhe enviara. É pior do que eu pensava, disse ela, ajustando os óculos. Com base nesses extratos bancários,
Eduardo transferiu mais de 300 mil reais para essa mulher Sofia apenas nos últimos 2 anos. Legalmente, isso se chama dissipação de bens conjugais. Podemos reaver a maior parte disso. Assenti em silêncio. Meus dedos traçando os números frios e duros no papel. 300 mil reais. O equivalente ao meu salário por anos. E ele havia dado para sua amante sem pensar 2 vezes. Mas o mais sério é isso, disse Clara, exibindo outro documento em seu grande monitor. Fiz uma verificação de crédito preliminar dele esta manhã. 3 meses atrás. Ele solicitou uma linha de crédito com garantia de imóvel de 800 mil reais. O quê? Levantei-me tão rápido que minha cadeira arranhou o chão. Ele nunca me disse uma palavra. Ele não planejava te contar, disse Clara, com um rosto sério. O objetivo declarado do empréstimo era a reforma da casa. Mas não há reformas planejadas para sua casa. Ah, não! Sussurrei, afundando de volta na cadeira. Minha voz tremeu. Você acha que... Eu acho que aquele desgraçado estava planejando comprar uma casa para a amante dele, com o valor do seu imóvel. Concluiu Clara. Sua voz fria de fúria. Mas esse não é o problema mais urgente. Olhe isso. Ela abriu um arquivo contendo uma cópia digitalizada do pedido de empréstimo. Para conseguir um empréstimo em um imóvel de propriedade conjunta, ele precisa da sua assinatura. Olhei para a tela. Lá, na caixa de assinatura ao lado da dele, estava meu nome. Helena Andrade. Era uma falsificação quase perfeita da minha assinatura. Senti como se não pudesse respirar. Ele não apenas mentiu e traiu. Ele cometeu fraude. Ele estava tentando ativamente roubar minha casa. Minha herança de meus pais. Bem debaixo do meu nariz. Legalmente, disse Clara, sua voz tornando-se afiada e precisa. Se ele conseguir a aprovação desse empréstimo antes de agirmos, isso cria uma enorme confusão legal para você. Estaríamos em uma posição muito fraca. Então o que eu faço? Perguntei, minhas mãos cerradas em punhos. Apenas sento aqui e deixo ele me destruir? Absolutamente não. Um brilho predatório apareceu nos olhos de Clara. Nós nos antecipamos a ele. A entrada foi de seus pais. As reformas foram pagas por você. Você tem provas de tudo. Entramos com o pedido de divórcio imediatamente, citando o adultério e a fraude como motivos. Pedimos uma ordem judicial de emergência para bloquear todos os bens dele. E fazemos um boletim de ocorrência pela falsificação. Um boletim de ocorrência? A ideia de envolver a polícia, de tornar isso público, me aterrorizou. Sim, disse Clara com firmeza. Isso não é mais apenas um divórcio complicado. Helena, o que ele fez é crime. Falsificação. Fraude. Ele pode pegar pena de prisão. Prisão. A palavra pairou no ar. Pesada e inacreditável. Traçamos um plano. Primeiro, eu precisava garantir minhas próprias finanças e me mudar para um lugar seguro. Segundo, tínhamos que relatar oficialmente a escritura como fraudulenta e corrigir o título. Terceiro, daríamos entrada em tudo no tribunal antes mesmo que ele voltasse de sua escapada romântica em Trancoso. Ao sair do escritório de Clara, ela me entregou um molho de chaves. É um pequeno apartamento que mantenho para investimentos. Está vazio agora. Fique lá. Não volte para a casa. Um animal encurralado como o Eduardo pode fazer qualquer coisa. Eu a abracei, tomada de gratidão. Do lado de fora do prédio, o sol da tarde parecia quente na minha pele. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei. Depois atendi. Helena, onde diabos você está? A voz de Eduardo era um rosnado furioso. Minha mãe acabou de ligar. Você nunca mandou a cesta de presente para a viagem dela. Ela precisa para amanhã. Eu quase ri. Seu mundo estava desmoronando. Seus crimes estavam prestes a ser expostos. E sua principal preocupação era uma cesta de presentes para sua mãe. Estive ocupada. Eu disse calmamente. Tinha algumas coisas para resolver. Pois desocupe-se e resolva isso. Ele latiu. Ele fez uma pausa. Seu tom mudando ligeiramente, tornando-se desconfiado. Ei,
O que conversamos esta manhã. Você não vai fazer nenhuma loucura. Vai? Loucura? Perguntei, fingindo inocência. O que você quer dizer? Eduardo? Houve um momento de silêncio. Eu quase podia ouvir as engrenagens girando em sua cabeça, enquanto ele tentava avaliar minhas intenções. Nada. Deixa para lá. Apenas pegue aquela cesta para minha mãe. E te vejo quando eu voltar de Trancoso. Vamos resolver isso. Ok. Eduardo. Eu disse suavemente e desliguei o telefone. Imediatamente fui ao meu banco. Fechei nossa conta conjunta e transferi minhas economias pessoais para uma nova conta em um banco diferente que ele não conhecia. Então, fui ao cartório de registro de imóveis. Com meu contrato de compra original e minha carteira de motorista. Registrei uma queixa formal de fraude em relação à escritura. Solicitei uma investigação imediata do título e coloquei um lis pendens na propriedade, um aviso legal de que estava em disputa, tornando impossível para qualquer pessoa obter um empréstimo contra ela ou vendê-la. Ao sair para a luz do fim de tarde, senti uma sensação de profundo alívio. A casa estava segura, pelo menos por enquanto. Não importava a quantos bancos Eduardo fosse com aquela escritura falsificada. Ele não conseguiria um centavo. A guerra havia começado. E pela primeira vez em muito tempo, senti que era eu quem segurava as armas. Os dias seguintes passaram em um borrão de atividade focada. Fiquei no apartamento de Clara, que rapidamente se tornou meu santuário e sala de guerra. A primeira coisa que fiz foi ligar para meus pais. Contei tudo, sem omitir detalhes. Minha voz falhando ao confessar por quanto tempo deixei a farsa continuar. Ao contrário dos meus medos. Não houve eu te avisei. A voz do meu pai era um rosnado baixo e constante de raiva. Mas era toda dirigida a Eduardo. Aquele rapaz vai se arrepender do dia em que conheceu nossa família. Disse ele. As palavras uma promessa solene. Minha mãe simplesmente chorou. Não pela minha tolice, mas pela minha dor. Minha querida. Ela soluçou. Por que você não nos contou antes? Você não precisa passar por isso sozinha. Eles vieram de Curitiba no dia seguinte. Vê-los na porta do apartamento. Seus rostos marcados pela preocupação. Quebrou a barragem da minha compostura. Caí nos braços da minha mãe e chorei, liberando 3 anos de solidão e medo reprimidos. Eles não ofereceram palavras vazias. Fizeram-me chá. Abasteceram a geladeira com minhas comidas favoritas e sentaram-se comigo em um silêncio confortável. A presença deles era um muro de apoio silencioso e inabalável ao meu redor. Com a força deles me fortalecendo, voltei ao escritório de Clara na manhã seguinte, pronta para a próxima fase. Ela tinha uma pilha de documentos me esperando, cada um uma arma legal apontada para o coração do engano de Eduardo. Esta é a petição de divórcio, disse ela, batendo na primeira pilha. Estamos entrando com base em diferenças irreconciliáveis, mas anexando uma declaração detalhando o adultério e a fraude financeira. Esta é a moção para um bloqueio de emergência de todos os bens conhecidos. E esta? Ela empurrou um último documento em minha direção. É um pedido de medida protetiva temporária. Você acha que eu preciso disso? Perguntei, meu estômago se revirando. Ele é um narcisista encurralado que está prestes a perder tudo, afirmou Clara categoricamente. Sim, você precisa. Significa que ele não pode entrar em contato com você. Não pode se aproximar do apartamento ou dos seus pais. E não pode te assediar no trabalho. Assim que você assinar, eu os protocolarei no tribunal até o meio-dia. Peguei a caneta. Seu peso parecendo monumental em minha mão. Minha assinatura. Que Eduardo falsificara tão facilmente para me roubar. Agora parecia um ato de libertação. Assinei cada documento com uma mão firme e clara. Ok, disse Clara, juntando os papéis. Agora a parte divertida. Temos que intimá-lo. Ela sorriu. Um sorriso de tubarão. Ele e a família estão na pousada chique em Trancoso. Já contratei um oficial de justiça local. Ele é um ex-fuzileiro naval especializado em intimar indivíduos evasivos. Eduardo deve receber uma entrega muito especial à beira da piscina.
provavelmente no meio de sua caipirinha da tarde. Um dia depois, a explosão veio. Era pouco depois das 14 horas em São Paulo, o que significava que eram 14 horas na Bahia. Eu estava com minha mãe, olhando fotos antigas, quando meu telefone tocou com um número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal. 1 minuto depois, tocou de novo. E de novo. Na quarta chamada, atendi, colocando no viva voz como Clara havia instruído. Sua vadia. O grito de Eduardo foi tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. O que você fez? Não tenho certeza a que você se refere. Eduardo. Eu disse. Minha voz tão calma e fria quanto a superfície de um lago congelado. O treinamento de Clara fora é inestimável. Não se envolva. Não se emocione. Seja uma rocha cinzenta. Meus cartões acabaram de ser recusados. Todos eles. O gerente do hotel acabou de vir à nossa cabana e disse que há um bloqueio nas minhas contas. Que você fez? Helena? Acredito que você tenha recebido alguns documentos legais. Eu disse uniformemente. Eles devem explicar tudo. Sugiro que você encontre um advogado. Um advogado? Eu sou um advogado. Ele gritou. Eu podia ouvir a voz em pânico de sua mãe ao fundo. Você acha que pode fazer isso comigo? Com a minha família? Eu vou te arruinar. Você vai sair disso sem nada. Está me ouvindo? Nada. Estou gravando esta chamada. Eduardo. Eu disse. A mentira vindo facilmente. Quaisquer ameaças que você fizer serão submetidas ao tribunal. Houve um silêncio súbito e engasgado do outro lado. O advogado nele finalmente emergiu através da raiva. Quando ele falou novamente, sua voz era um silvo baixo e ameaçador. Você vai se arrepender disso pelo resto da sua vida. Ele desligou. Minhas mãos tremiam, mas uma energia feroz e triunfante percorria meu corpo. O primeiro tiro fora disparado, e atingira o alvo. 1 hora depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez era minha sogra. Beatriz. Helena. Não sei que tipo de jogo doentio você está jogando. Ela começou. Sua voz escorrendo veneno. Mas você arruinou as férias desta família. Eduardo está fora de si. Como você pode ser tão egoísta e cruel? Beatriz. Eu disse, cortando-a. Você sabia que seu filho estava tendo um caso? Você sabia que ele estava gastando centenas de milhares de reais com a amante dele, enquanto eu pagava a prestação da casa? Ela gaguejou. Isso é um assunto particular entre marido e mulher. Você não lava roupa suja e humilha seu marido em público. Ele cometeu um erro. Uma boa esposa o teria perdoado. Uma boa esposa não é deixada para trás de todas as férias em família, enquanto o marido leva a namorada. Retruquei. Minha paciência se esgotando. Você receberá notícias da minha advogada. Não entre em contato comigo novamente. Bloqueei o número dela. Depois o de Léo. Depois o do pai dele. Apaguei sistematicamente toda a família Vasconcelos da minha vida. O próximo movimento veio mais rápido do que eu esperava. Na tarde seguinte, recebi uma ligação de uma mulher educada, mas nervosa, que se identificou como corretora de uma imobiliária de alto padrão. Senhora Andrade, estou ligando sobre o anúncio da sua casa, disse ela. Temos um comprador à vista muito interessado, mas acabei de receber uma notificação sobre um lis pendens registrado na propriedade. Meu cliente, o senhor Vasconcelos, não mencionou nenhuma disputa legal. Meu sangue gelou, mesmo de Trancoso. Com seus bens bloqueados, ele ainda estava tentando me superar. Ele tentara vender a casa pelas minhas costas. Senhora, eu disse, minha voz perigosamente calma. Meu marido não tem autoridade para vender essa propriedade. A escritura que ele lhe mostrou é fraudulenta. E o assunto está atualmente sob investigação criminal por falsificação. Se sua imobiliária prosseguir com qualquer transação relacionada a esse endereço, vocês serão nomeados no processo judicial subsequente. Fui clara? Houve um silêncio atordoado, seguido por um pedido de desculpas apressado. Sim, claro. Senhora Andrade, sinto muito.
Estaremos rescindindo o contrato de anúncio imediatamente. Desliguei e liguei imediatamente para Clara. Ela soltou uma série de palavrões que fariam um marinheiro corar. Ele é mais desesperado e estúpido do que eu imaginava. Ainda bem que você registrou aquele aviso. Você o cortou pela raiz. Eduardo e sua família encurtaram a viagem. Os rastreadores de voo mostraram que eles deveriam pousar em São Paulo tarde da noite. Meu pai, um homem de poucas palavras, mas de ação decisiva, olhou para mim. Vamos para a casa. Para quê? Perguntei. Vamos trocar as fechaduras, disse ele. Sua expressão sombria. E vamos instalar um sistema de segurança. Aquela é sua propriedade. E ele não é mais bem-vindo lá. Naquela noite, eu estava na varanda da casa que um dia amei, observando um chaveiro fazer sua mágica. Meu pai estava ao meu lado, um sentinela silencioso. Minha mãe estava lá dentro, começando o longo processo de embalar os pertences de Eduardo em caixas. Cada clique das ferramentas do chaveiro parecia um passo em direção à liberdade. Quando ele terminou, me entregou um novo molho de chaves. Elas pareciam sólidas e reais em minha mão. Eram as chaves da minha casa. Não nossa. Minha. Quando a van do chaveiro se afastou, um elegante carro preto parou no meio-fio. A porta de trás se abriu e Eduardo saiu. Seu rosto era uma nuvem de fúria. Atrás dele, seus pais e Léo emergiram. Suas expressões uma mistura de raiva e indignação. Eles vieram direto do aeroporto. Ele subiu a calçada, sua chave antiga já na mão. Meu pai deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Você não é bem-vindo aqui, Eduardo, disse meu pai, sua voz baixa e firme. Eduardo o ignorou e enfiou a chave na fechadura. Ela não girou. Ele tentou novamente, sacudindo-a violentamente. Uma expressão de fúria pura e incompreensível cruzou seu rosto quando ele percebeu o que havia acontecido. Ele virou seus olhos flamejantes para mim. Você trocou as fechaduras? Da minha própria casa? Não é mais sua casa, Eduardo, eu disse, mostrando minha nova chave. O tribunal decidirá o que é seu. Até lá, você está invadindo. A batalha havia chegado em casa, e eu estava pronta para ela. Beatriz, a mãe de Eduardo, passou pelo meu pai, o rosto contorcido numa máscara de indignação. Como ousa? Meu filho paga por esta casa. Esta é a casa dele. Você não pode simplesmente expulsá-lo. Minha mãe apareceu na porta atrás de mim, com uma caixa rotulada tranqueiras do escritório do Eduardo nas mãos. Ela a colocou no chão com um baque deliberado. Na verdade, Beatriz, disse ela, sua voz pingando uma calma gelada que eu raramente ouvia. Minha filha paga a prestação. Meu marido e eu pagamos a entrada. Talvez você devesse perguntar ao seu filho para onde o dinheiro dele tem ido nos últimos 3 anos. Acredito que o nome é Sofia. A boca de Beatriz abriu e fechou como um peixe. Mas nenhum som saiu. O pai de Eduardo, um homem que geralmente se escondia no fundo, deu um passo à frente. Sua expressão severa. Helena, isso é impróprio. As famílias resolvem seus problemas. Você está fazendo um espetáculo público. Um espetáculo? Eu ri. Um som agudo e amargo. Você acha que sou eu quem está fazendo um espetáculo? Seu filho falsificou minha assinatura num pedido de empréstimo de quase R$1 milhão. Ele planejava hipotecar esta casa, minha casa, para comprar um apartamento para a amante dele e provavelmente ajudar o Léo aqui com uma entrada. Isso soa como um problema que se pode simplesmente resolver? Léo, que estava mais atrás, ficou vermelho. Seus olhos se moveram nervosamente em direção a Eduardo. A acusação atingiu seu alvo. Todos estavam envolvidos, de uma forma ou de outra. Isso é mentira. Eduardo finalmente rugiu, encontrando sua voz. Ele deu um passo em minha direção, os punhos cerrados. Mas meu pai se moveu para interceptá-lo, colocando uma mão firme em seu peito. Você não vai ameaçar minha filha, disse meu pai, sua voz um rosnado baixo. Você já causou dano suficiente. Agora saia da propriedade dela. Ou o quê? Eduardo zombou.
tentando recuperar a compostura. Você vai me bater? Vá em frente. Uma medida protetiva funciona nos dois sentidos. Uma queixa de agressão ficaria ótima para você. Do meu bolso, tirei meu celular e o ergui. A tela estava acesa. O botão vermelho de gravação claramente visível. Cada palavra que você diz está sendo gravada. Eduardo. Para alguém que se diz um advogado de ponta, você está sendo notavelmente imprudente. A luta pareceu se esvair dele. Ele olhou do celular para o rosto inflexível do meu pai, para o olhar frio da minha mãe. Finalmente, para mim, a raiva em seus olhos foi substituída por uma percepção chocada e crescente. Ele havia perdido completamente o controle da narrativa. Ele não era mais o marido charmoso e bem-sucedido lidando com sua esposa excessivamente emocional. Ele era o vilão. E nós tínhamos as provas. Nós embalamos suas coisas. Eu disse, minha voz firme. Estão em caixas logo na entrada. Você pode pegar o que precisa para algumas noites. O resto será enviado para o endereço dos seus pais. Você tem 10 minutos. Ele me encarou. Sua boca se movendo silenciosamente. Ele esperava lágrimas. Súplicas. Uma cena histérica que ele pudesse manipular. Ele não esperava isso. Esta frente calma, organizada e totalmente impenetrável. Sem outra palavra. Ele e Léo entraram, voltando alguns minutos depois com 2 malas e algumas das caixas. Eles trabalharam num silêncio tenso e furioso, carregando o carro enquanto Beatriz e seu pai observavam, seus rostos sombrios. Quando Eduardo estava prestes a entrar no carro, ele se virou e olhou para mim uma última vez. Você acha que venceu? Não é? Disse ele. Sua voz baixa e cheia de veneno. Isso é só o começo. Vou arrastar isso por anos. Vou te enterrar em honorários advocatícios até você não ter mais nada. Você vai me implorar para fazer um acordo. Boa sorte com isso, Eduardo. Eu disse, dando-lhe um sorriso pequeno e desdenhoso. Meus honorários estão sendo pagos pelos meus pais. O que você vai usar? Todas as suas contas estão bloqueadas. Seu rosto ficou pálido. Ele havia esquecido. Em sua raiva narcisista, ele havia esquecido que estava, para todos os efeitos, quebrado. Ele bateu a porta do carro. E o carro partiu em alta velocidade, deixando uma nuvem de fumaça na rua suburbana tranquila. Apoiei-me no batente da porta. A adrenalina finalmente deixando meu corpo. Substituída por uma exaustão profunda e visceral. Minha mãe colocou o braço em volta de mim. Acabou por hoje, disse ela suavemente. Você foi tão forte. As semanas seguintes foram uma batalha implacável de atrito legal. Assim como prometera. O advogado de Eduardo, um tubarão corporativo de seu próprio escritório, apresentou moção após moção para atrasar o processo. Eles contestaram o bloqueio de bens. Disputaram a medida protetiva. Exigiram documentação interminável do meu negócio, dos meus pais, até da minha academia. Era uma estratégia clara, me assediar e intimidar até a submissão. Mas eles me subestimaram. E subestimaram gravemente a Clara. Para cada moção que eles apresentavam, Clara apresentava uma contramoção, mais afiada e precisa. Para cada exigência que faziam, ela respondia com uma exigência própria, solicitando a divulgação completa das contas ocultas de Eduardo, sua comunicação com Sofia e os registros financeiros de toda a sua família, em busca de evidências de conluio. Ele está tentando te esgotar financeiramente, disse Clara durante uma de nossas sessões de estratégia noturnas com Pisa em seu escritório. É uma tática clássica de valentão. Mas ele não percebe que não estamos jogando o jogo dele. Estamos jogando xadrez. E ele está jogando damas. Enquanto a batalha legal se desenrolava, eu me concentrei em reconstruir minha vida. Despejei minha energia de volta no meu negócio de design de interiores. Aceitei novos clientes. Trabalhei em novos projetos e me reconectei com uma paixão que eu deixara murchar por tempo demais. O trabalho era curativo. Criar beleza e ordem a partir do caos parecia uma metáfora para minha própria vida. Uma tarde, recebi um e-mail que fez meu coração parar.
Era da Divisão de Fraudes da Polícia Civil de São Paulo. Senhora Andrade, informamos que, após nossa investigação sobre sua denúncia, encontramos evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra Eduardo Vasconcelos por falsificação e tentativa de estelionato. Um mandado de prisão será emitido em 48 horas. Encarei as palavras, lendo-as repetidamente. Acusações criminais. Um mandado de prisão. Isso era real. Não era mais apenas um divórcio complicado. Havia escalado para um nível que eu nunca havia compreendido de verdade. Imediatamente encaminhei o e-mail para Clara. Sua resposta foi instantânea, uma longa série de emojis comemorativos seguida por uma mensagem de texto. Checkmate. Naquela noite, eu estava em casa, empacotando os últimos livros de Eduardo em uma caixa. Quando a campainha tocou, eu não esperava ninguém. Olhei pelo óleo mágico e meu sangue gelou. Era Sofia. Ela estava na minha varanda, parecendo menor e mais jovem do que nas fotos. Estava vestida com roupas caras e da moda, mas seu rosto estava pálido e seus olhos arregalados de medo. Hesitei por um momento. Depois abri a porta, deixando a corrente de segurança. O que você quer? Perguntei, minha voz plana. Por favor. Ela sussurrou, a voz trêmula. Posso falar com você por um minuto? Por favor. Eu não sabia a quem mais recorrer. Olhei para ela. Esta mulher que fora um fantasma assombrando meu casamento por anos. Não havia triunfo em vê-la assim. Apenas uma tristeza cansada por toda a confusão sórdida. Soltei a corrente e abri a porta. Você tem 5 minutos. Eu disse, cruzando os braços. Ela entrou, olhando ao redor da casa com uma mistura de admiração e inveja. Ele me disse que esta era a casa dele. Disse ela suavemente. Ele disse que você estava apenas morando aqui até o divórcio ser finalizado. Ele te disse muitas coisas. Não é? Eu disse. Minha voz dura. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele disse que ia te deixar. Ele me prometeu. Ele disse que estava comprando um apartamento para nós. Que começaríamos uma vida juntos. Ele me deu tanto dinheiro. Pensei que fosse dele. Sua voz falhou. A polícia foi ao meu apartamento esta manhã. Eles me perguntaram sobre o dinheiro. Disseram que era patrimônio conjugal. Disseram que eu poderia ser acusada como cúmplice. Então era isso. Ela não estava aqui para se desculpar. Estava aqui para se salvar. E você quer que eu te ajude? Perguntei, incrédula. Eu devolvo tudo, disse ela desesperadamente, tirando um envelope grosso de sua bolsa de grife. Isto é o dinheiro que me restou. Eu testemunho contra ele. Conto tudo o que ele disse. Tudo o que planejou. Só, por favor, diga a eles que eu não sabia. Eu fui apenas estúpida. Eu acreditei nele. Olhei para o envelope. Depois de volta para seu rosto manchado de lágrimas. Ela era uma vítima também. De certa forma. Um peão no jogo doentio de Eduardo. Mas eu já estava farta de limpar as bagunças dele. Isso é entre você e o promotor público. Eu disse. Minha voz não deixando espaço para discussão. Meu único conselho para você é conseguir um advogado muito bom. Agora. Seus 5 minutos acabaram. Abri a porta e gesticulei para que ela saísse. Ela olhou para mim. Seus olhos suplicantes. Mas viu a resolução inabalável em meu rosto. Ela se virou e foi embora, deixando o envelope de dinheiro na minha mesa de entrada. Eu não o toquei. Deixei-o lá para a polícia recolher. Agora era evidência. 2 dias depois, Eduardo Vasconcelos, advogado, foi preso em seu prestigioso escritório de advocacia, à vista de seus sócios e colegas. Ele foi levado algemado, seu mundo cuidadosamente construído se despedaçando ao seu redor. Um clique das algemas de cada vez. A guerra não havia acabado, mas a batalha decisiva fora vencida. A notícia da prisão de Eduardo se espalhou como fogo. Um advogado júnior de seu escritório, que sempre fora secretamente amigável comigo, me mandou uma mensagem 1 hora depois do ocorrido. O escritório inteiro está em choque.
Eles o levaram no meio de uma reunião de sócios. Nunca vi nada igual. O escritório, desesperado para se distanciar do escândalo, imediatamente o colocou em licença por tempo indeterminado e removeu seu perfil do site. A humilhação profissional foi rápida e brutal. Para um homem cuja identidade inteira era construída sobre a base de sua carreira de prestígio, era um destino pior que a prisão. Sua prisão mudou toda a dinâmica do processo de divórcio. Sua equipe jurídica, antes agressiva e condescendente, tornou-se subitamente cooperativa. A enxurrada de moções de assédio cessou. A estratégia deles mudou da ofensiva para o controle de danos. Clara recebeu uma ligação do advogado principal de Eduardo. O tom não era mais arrogante, mas conciliatório. Ele disse que estão prontos para discutir um acordo. Clara me disse por telefone, um sorriso triunfante na voz. De repente, eles estão muito motivados a evitar um julgamento público. O que eles estão oferecendo? Perguntei, empacotando a última caixa das minhas próprias coisas da casa. Eu decidira vendê-la. Muitos fantasmas pairavam nos cômodos minimalistas e nos corredores ensolarados. Eu precisava de um começo completamente novo. É uma oferta baixa. Claro, disse Clara. Eles estão propondo que você fique com a casa. E eles renunciarão a qualquer reivindicação sobre seu valor. Em troca, você retira as ações cíveis pelos bens dissipados e convence o promotor a retirar as acusações criminais. Eu ri, uma risada real e calorosa. Ele ainda acha que pode negociar sua saída? Ele acha que sou tão ingênua? Ele é um narcisista. Ele sempre acreditará que pode ser mais esperto que todos na sala. Respondeu Clara. Então, suponho que minha resposta deva ser um educado, mas firme. Nem fodendo? Diga a eles que nos veremos no tribunal. Eu disse sem hesitação. Tanto no civil quanto no criminal. Não se tratava mais de dinheiro. Tratava-se de justiça. Era por todas as vezes que ele me fez sentir pequena. Cada mentira que contou. Cada vez que sua família me olhou como se eu fosse invisível. Ele não ia se safar. Não desta vez. Enquanto as maquinações legais continuavam, encontrei uma inesperada sensação de paz. Meus pais haviam voltado para Curitiba, confiantes de que eu estava segura e em boas mãos. Mudei-me para um apartamento claro e arejado no centro, com vista para a água. Era menor que a casa, mas era meu. Cada peça de mobiliário, cada cor nas paredes. Era minha escolha. Não havia fantasmas aqui. Meu negócio floresceu, livre do peso opressivo do meu casamento. Minha criatividade disparou. Assumi projetos ambiciosos. E meu trabalho começou a ser notado. Uma revista de design local destacou um dos meus projetos. A reforma de um loft moderno e elegante. Em uma matéria de 4 páginas. O artigo chamava meu estilo de ousado, confiante, sem remorso moderno. Lendo aquelas palavras, senti que estavam descrevendo não apenas meu trabalho, mas a mulher que eu estava me tornando. Uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o pai de Eduardo. Ricardo. Helena, disse ele. Sua voz pesada com um cansaço que eu nunca ouvira dele antes. Não estou ligando para discutir. Estou ligando para pedir sua misericórdia. Permaneci em silêncio, esperando. Beatriz não tem passado bem desde a prisão de Eduardo. Continuou ele. A pressão arterial dela está perigosamente alta. Ela foi hospitalizada 2 vezes. O estresse disso está a destruindo. Eduardo é seu único filho. Seu orgulho e alegria. Ele é um homem adulto que fez suas próprias escolhas. Ricardo, eu disse. Minha voz fria. Eu sei disso. Ele suspirou. Eu sei que ele cometeu erros terríveis. Nós não o criamos para ser assim. Mas ele ainda é nosso filho. Se ele for para a prisão, isso vai matar a mãe dele. Estou implorando. Não há nada que possamos fazer? Nós devolveremos o dinheiro. Daremos o que você quiser. Apenas, por favor, tenha misericórdia. Por um momento fugaz, senti uma pontada de algo parecido com pena. Ele parecia um homem quebrado. Mas então me lembrei.
Lembrei-me da voz desdenhosa de Beatriz ao telefone, me chamando de egoísta. Lembrei-me de Ricardo na minha varanda, dizendo que minha luta por justiça era imprópria. A preocupação deles não era com o dano causado a mim, era com o dano causado à reputação e ao conforto de sua família. A misericórdia deles era apenas outra forma de manipulação. A hora da misericórdia foi quando seu filho estava falsificando minha assinatura. Ricardo, eu disse, minha voz endurecendo. A hora da misericórdia foi quando ele estava mentindo na minha cara todos os dias por anos. O que acontece agora não está em minhas mãos. Está nas mãos do sistema de justiça que ele pensava estar acima. Adeus. Desliguei antes que ele pudesse responder. A porta daquele capítulo da minha vida estava fechada. E eu a havia trancado. O julgamento criminal foi marcado primeiro. Foi um processo curto e direto. A promotoria apresentou a escritura falsificada, o pedido de empréstimo fraudulento e o depoimento de um perito em caligrafia, que confirmou que a assinatura não era minha. Sofia, tendo recebido imunidade em troca de seu testemunho, subiu ao banco das testemunhas. Com uma voz baixa e nervosa, ela detalhou as promessas de Eduardo, suas mentiras e seus planos elaborados para usar o valor da casa para financiar a nova vida deles. Eduardo sentou-se à mesa do réu, parecendo abatido e pálido em um terno mal ajustado. Ele não olhou para mim, mas eu podia sentir o peso de sua presença no tribunal. Ele envelhecera uma década em poucos meses. A máscara charmosa e confiante fora arrancada, revelando o homem fraco e privilegiado por baixo. Ele não depôs. A defesa de seu advogado foi fraca, argumentando que tudo não passava de um terrível mal-entendido, que Eduardo sempre pretendera me contar sobre o empréstimo. O júri não comprou a história. Eles deliberaram por menos de 2 horas. Eu estava no tribunal quando leram o veredito. Na acusação de falsificação, nós, o júri, consideramos o réu, Eduardo Vasconcelos, culpado. Um suspiro percorreu a galeria, onde seus pais estavam sentados. Beatriz começou a soluçar alto. Na acusação de tentativa de estelionato, nós, o júri, consideramos o réu, Eduardo Vasconcelos, culpado. Eduardo desabou na cadeira, a cabeça entre as mãos. Estava acabado. Ele era um criminoso condenado. Sua licença da Ordem dos Advogados do Brasil seria cassada. Sua vida como ele a conhecia estava completa e totalmente destruída. Saí do tribunal e não olhei para trás. Não senti triunfo, nem alegria, nem mesmo satisfação. Apenas senti silêncio. Uma sensação silenciosa de finalidade. Uma sensação silenciosa de libertação. A sentença foi 2 semanas depois. A juíza, uma mulher severa e prática, olhou para Eduardo de seu assento. Senhor Vasconcelos, disse ela, sua voz ecoando no tribunal silencioso. Você era um oficial da justiça. Você fez um juramento para defender a lei. No entanto, usou seu conhecimento e posição não para servir à justiça, mas para perpetrar uma fraude calculada e maliciosa contra sua própria esposa. Suas ações foram uma profunda traição de confiança, tanto pessoal quanto profissional. Ela o sentenciou a 3 anos de prisão em regime fechado. Beatriz soltou um lamento de cortar o coração e desabou nos braços do marido. Eduardo, pálido e trêmulo, foi levado pelos oficiais de justiça. O julgamento civil, que ocorreu 1 mês depois, foi uma mera formalidade. Com sua condenação criminal como prova, o juiz decidiu decisivamente a meu favor em todos os pontos. O casamento foi dissolvido. A casa e todo o seu valor foram declarados minha propriedade única e exclusiva. Eduardo foi condenado a devolver os R$300 mil que dera a Sofia dos fundos conjugais, seus bens pessoais restantes ações, economias, sua conta de aposentadoria foram liquidados para satisfazer a sentença. Fui até mesmo indenizada por danos morais e todos os meus honorários advocatícios. Quando tudo acabou, Eduardo Vasconcelos ficou com nada além de uma sentença de prisão e uma montanha de dívidas. Saí do tribunal para o sol brilhante de São Paulo.
Clara estava me esperando nos degraus. Com um sorriso enorme no rosto. Ela me abraçou. Nós conseguimos. Ela sussurrou no meu ouvido. Você está livre. Eu a abracei de volta. As lágrimas finalmente ardendo em meus olhos. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva. Eram lágrimas de alívio. A guerra havia acabado. Eu sobrevivi. E eu venci. Naquela tarde, encontrei-me com a corretora de imóveis. Estávamos na sala de estar vazia da casa. A luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto. Tenho uma família jovem maravilhosa que está muito interessada. Disse a corretora. Sua voz brilhante de otimismo. Eles se apaixonaram pelo lugar. Disseram que tem uma sensação tão feliz. Eu sorri. Bom, eu disse, assinando os últimos documentos de venda. Merece ser feliz. Ao sair da casa pela última vez, parei na varanda e olhei para trás. Era apenas um prédio de madeira, vidro e pedra. Minha vida não estava ali. Meu futuro não estava ali. Meu futuro estava aqui fora, esperando por mim. Entrei no meu carro. Girei a chave na ignição e dirigi, sem nem me preocupar em olhar no espelho retrovisor. Um ano depois, eu estava nos bastidores. O rugido abafado da multidão, um zumbido distante através da cortina pesada. Ajustei as lapelas do meu conjunto vermelho carmesim e respirei fundo e devagar. O cheiro de lavanda do difusor na sala de espera acalmando meus nervos. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Clara. Arrasa lá. Eles vão te amar. P.S. Não se esqueça de mencionar sua advogada brilhante. Eu sorri. Um ano atrás, a ideia de ficar na frente de 1000 pessoas para dar uma palestra principal na Conferência Mulheres na Liderança do Sudeste teria sido aterrorizante. Agora, parecia certo. E agora? Uma voz ecoou do outro lado da cortina. É com grande honra que apresento uma mulher cuja história de resiliência e reinvenção inspirou tantos. Uma líder no mundo do design e uma poderosa defensora do empoderamento pessoal. Por favor, recebam Helena Andrade. O aplauso foi uma onda de som que me envolveu quando entrei nas luzes brilhantes e quentes. Caminhei até o centro do palco. Meus saltos estalando com confiança no piso polido. Sorri para o mar de rostos, principalmente mulheres, de todas as idades e origens. Suas expressões abertas e expectantes. Bom dia. Comecei. Minha voz clara e firme. Há um ano, eu pensei que minha vida tinha acabado. Eu havia perdido meu casamento, minha casa e meu senso de identidade. Eu me sentia um fracasso. Uma tola que havia sido enganada e descartada. Fiz uma pausa, deixando a honestidade crua das palavras assentar no grande auditório. Eu estava nos escombros da vida que construí com tanto cuidado, e pensei, é isso. É o fim. Mas eu estava errada. Olhei para fora, fazendo contato visual com uma jovem na primeira fila. Acontece que não era um fim. Era uma escavação. Tive que cavar através dos destroços da traição e das mentiras, para encontrar a única coisa que eu havia esquecido que ainda possuía. Eu mesma. Nos 30 minutos seguintes, contei a eles minha história. Não os detalhes sórdidos e sensacionalistas do caso, ou as complexidades legais dos processos judiciais. Contei a eles a história da minha própria transformação. Falei sobre a natureza insidiosa da manipulação emocional. A lenta erosão da autoestima que acontece quando você valoriza a aprovação de outra pessoa acima da sua. Falei sobre o terror e a euforia de lutar, de encontrar minha voz após anos de silêncio. O contrato mais importante que você jamais assinará é aquele que você faz consigo mesma. Concluí. Minha voz ressoando com uma convicção nascida da experiência. É uma promessa de honrar seu próprio valor, de proteger sua própria paz e de nunca, jamais, dar a outra pessoa o poder de te definir. Sua vida é sua história. Certifique-se de que é você quem segura a caneta. A ovação de pé foi ensurdecedora. Ao sair do palco, meu coração se encheu de uma emoção que eu não conseguia nomear. Era mais do que apenas orgulho. Era um profundo senso de propósito. Minha dor havia sido forjada em algo útil.
Algo que talvez pudesse iluminar o caminho para outra pessoa perdida no escuro. No ano desde o divórcio, minha vida floresceu de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Minha empresa de design, Andrade Interiores, decolou. A matéria na revista levou a uma enxurrada de novos clientes. E tive que contratar uma pequena equipe para dar conta. Comprei um belo apartamento em um prédio histórico no centro, com paredes de tijolos antigos e vista para a cidade. Era meu santuário. Um espaço que era inteiramente meu. Alguns meses após o julgamento, recebi um e-mail de uma professora da Faculdade de Direito da USP. Ela lera sobre meu caso e perguntou se eu estaria disposta a falar para sua turma de Direito de Família sobre as realidades práticas da fraude financeira no divórcio. Aquela palestra levou a outra, e depois a outra. Descobri que tinha um talento para falar em público, para pegar assuntos complexos e dolorosos e torná-los acessíveis e fortalecedores. Quando eu estava saindo da conferência, uma mulher com olhos gentis e cabelos prateados me parou. Senhora Andrade, disse ela, sua voz embargada de emoção, eu só queria agradecer. Estou deixando meu marido. Depois de 20 anos. Tenho tido tanto medo. Mas ouvir você hoje. Você me deu coragem. Ela apertou minha mão. E naquele simples gesto, senti a verdadeira medida da minha vitória. Não estava nas decisões judiciais ou nos acordos financeiros. Estava aqui, nesta conexão, em saber que minha história importava. Naquela noite, encontrei Clara para coquetéis comemorativos em um bar chique na cobertura de um prédio. Olha só você, senhora palestrante principal, disse ela, erguendo o copo. Você se tornou oficialmente uma guru. Dificilmente. Eu ri, tomando um gole da minha margarita picante. Sou apenas uma mulher com uma história. É uma história e tanto, disse ela, sua expressão tornando-se mais séria. Falando nisso, tenho algumas notícias. Dos arquivos por onde andam. Meu sorriso vacilou um pouco. Eduardo? Clara assentiu. Ele conseguiu liberdade condicional antecipada. Por bom comportamento. Saiu na semana passada. Um nó frio se formou no meu estômago. A sentença era de 3 anos. Ele cumpriu apenas 18 meses. Ele voltou a morar com os pais. Ela continuou, observando meu rosto com atenção. O pai dele teve um acidente vascular cerebral leve há alguns meses. E a Beatriz está um caco. A família está basicamente falida depois de pagar a restituição e os honorários advocatícios. E a noiva do Léo o deixou. Aparentemente, a família dela não queria ser associada a... Bem, você sabe, o Império Vasconcelos, construído sobre arrogância e aparências, desmoronar em pó. Eu deveria sentir uma sensação de vingança. Uma reviravolta final e satisfatória. Em vez disso, senti apenas um profundo distanciamento. Suas vidas, seus dramas, seu karma não tinham mais nada a ver comigo. Era como ouvir notícias sobre estranhos. Isso muda alguma coisa para você? Clara perguntou gentilmente. Saber que ele está solto? Pensei por um momento, girando o gelo no meu copo. Pensei no medo que ele costumava me inspirar. No poder que seus humores tinham sobre toda a minha existência. E percebi, com uma clareza súbita e libertadora, que tudo aquilo havia desaparecido. Não, eu disse, e me surpreendi com o quão verdadeiro isso soou. Não muda nada. Ele não tem mais poder sobre mim. Terminamos nossas bebidas, falando sobre trabalho, amigos e o último encontro desastroso de Clara. Quando estávamos saindo, meu celular vibrou com uma notificação de e-mail. O assunto era proposta de publicação Método Andrade. Era de uma grande editora de Nova York. Um editor vira um vídeo da minha palestra na conferência e queria saber se eu estava interessada em escrever um livro. Não uma biografia, mas um guia prático para mulheres sobre como alcançar a independência financeira e emocional. Mostrei o e-mail para Clara. Meus olhos arregalados. Isso é real. Ela o examinou. Seus olhos de advogada absorvendo os detalhes. É mais do que real. Helena. É um adiantamento de 6 dígitos.
Ela olhou para mim, seu sorriso se abrindo de orelha a orelha. Eu te disse que você era uma guru. Naquela noite, sentada no meu apartamento tranquilo e pacífico, pensei na oferta. Um livro, uma chance de pegar tudo o que aprendi, cada lição dolorosa, e transformá-la em uma ferramenta que poderia ajudar milhares de mulheres. Parecia a culminação perfeita da minha jornada. Abri meu laptop e comecei a digitar. Escrevi a introdução de uma só vez, as palavras fluindo de mim. Escrevi sobre o mito do casamento de conto de fadas e o perigo de se perder na história de outra pessoa. Assim que estava terminando a última frase, um número desconhecido apareceu no meu celular. Meu coração deu um pequeno solavanco reflexivo. Uma memória muscular de um medo antigo. Mas não ignorei. Atendi. Minha voz calma e neutra. Alô? Houve um momento de silêncio. Depois uma voz de homem. Hesitante e áspera. Uma voz que quase não reconheci. Helena? É. Sou eu. Eduardo. Segurei o telefone no ouvido. O silêncio se estendendo entre São Paulo e qualquer lugar decadente de onde ele estava ligando. Sua voz estava diferente. A cadência suave e confiante do advogado se fora, substituída por um tom rouco e hesitante. Ele parecia um estranho. O que você quer? Eduardo? Perguntei. Minha voz não era de raiva, nem de medo. Apenas cansada. Eu era uma pessoa que havia seguido em frente, sendo chamada de volta para uma conversa que não tinha interesse em ter. Eu vi o vídeo da sua palestra, disse ele, suas palavras tropeçando umas nas outras. Um amigo me mandou. Você estava incrível. Você parece feliz. Eu estou. Eu disse simplesmente. Não havia mais nada a acrescentar. Ele ficou quieto por um momento. Eu podia ouvir o som fraco do tráfego ao fundo de sua ligação. Eu queria dizer. Sinto muito, Helena, por tudo. Sei que é tarde demais. Sei que as palavras não significam nada agora. Mas eu tinha que dizê-las. O que eu fiz com você foi monstruoso. Não há desculpa. Eu ouvi. Uma estranha sensação de distanciamento me invadindo. Este era o pedido de desculpas que eu tanto almejei. A validação que eu acreditava precisar para me curar. Ouvindo agora, parecia um eco de um passado distante. Não despertou nenhuma emoção em mim, positiva ou negativa. Era apenas informação. Quando você está na prisão, ele continuou, a voz embargada. Você tem muito tempo para pensar. Todo o barulho, todo o ego, tudo é arrancado. Você fica apenas com você mesmo. E eu não gostei do homem que vi. O homem que pode trair a única pessoa que realmente se importou com ele. O homem que valorizava dinheiro e aparências acima da decência e do amor. Ele respirou fundo. Eu perdi tudo. Minha carreira. Minha reputação. O respeito da minha família. E eu mereci. Eu mereci tudo isso. Eu só queria que você soubesse que eu sei disso. Não estou pedindo seu perdão. Não tenho direito a ele. Eu tinha que te dizer. Pensei em todas as coisas que eu poderia dizer. Poderia gritar com ele. Listar seus crimes um por um. Poderia desligar sem dizer uma palavra. Poderia oferecer uma aceitação fria e educada de seu pedido de desculpas. Em vez disso, me vi dizendo algo que não esperava. Espero que você encontre uma maneira de construir uma vida melhor. Eduardo. Eu disse. E percebi, para minha própria surpresa, que era sincero. Seu fracasso ou sucesso não tinha mais qualquer influência sobre minha própria felicidade. Seu destino era dele. E eu genuinamente esperava, pelo bem de sua própria alma, que fosse um destino de redenção em vez de miséria contínua. Desejar-lhe mal apenas manteria um laço de amargura conectado entre nós. E eu estava farta de laços. Obrigado, Helena. Ele sussurrou. E parecia que estava chorando. Isso é mais do que eu mereço. Ele desligou. Coloquei meu telefone na mesa ao lado do meu laptop. O cursor piscava na última frase que eu havia escrito para minha proposta de livro. O maior ato de amor é aquele que você demonstra a si mesma. A ligação de Eduardo não foi uma interrupção. Foi uma confirmação.
Eu havia, de verdade, finalmente, seguido em frente. Ele era um fantasma de uma vida passada. E seu pedido de desculpas era simplesmente o som de uma porta distante se fechando para sempre. 6 meses depois, eu estava em Nova York, sentada no elegante escritório de paredes de vidro da minha nova editora. Estávamos finalizando a capa do meu livro, agora intitulado Inquebrável, o guia de uma mulher para forjar força das cinzas. Meu rosto, em uma fotografia profissional, sorria de volta para mim do modelo. A mulher na capa parecia confiante, serena e no controle. Eu finalmente estava começando a me sentir como ela todos os dias. O lançamento do livro foi um turbilhão. Ele estreou em 3º lugar na lista de mais vendidos da Veja para conselhos e autoajuda. A turnê de mídia foi exaustiva, mas emocionante. Participei de programas matinais, podcasts e entrevistas de rádio. Em cada entrevista, contei minha história. Não como vítima, mas como uma sobrevivente que transformou suas cicatrizes em um roteiro para os outros. As cartas e e-mails chegaram em massa. Mulheres de todo o mundo compartilharam suas próprias histórias comigo, histórias de deixar parceiros abusivos, de começar seus próprios negócios, de encontrar a coragem para exigir o que mereciam. Eu havia iniciado uma conversa, criado uma comunidade. Minha tragédia pessoal fora transformada em um bem público. Uma tarde, enquanto eu estava de volta a São Paulo entre as datas da turnê, estava tomando café em uma cafeteria ao ar livre quando vi uma figura familiar descendo a rua. Era a mãe de Eduardo, Beatriz. Ela parecia mais velha, mais frágil. Carregava uma sacola de compras que parecia pesada demais para ela. Ela não me viu quando ela passou pela minha mesa. Sua sacola de papel, sobrecarregada e úmida no fundo, rasgou. Uma avalanche de enlatados, maçãs e uma caixa de leite caiu na calçada. A caixa de leite estourou, espirrando branco pelo concreto. Ela ficou ali, olhando para a bagunça, os ombros caídos em derrota. Algumas pessoas olharam, mas continuaram andando. Sem pensar, levantei-me da minha mesa. Ajoelhei-me e comecei a ajudá-la a pegar as latas. Ela olhou para mim, seus olhos se arregalando em reconhecimento. Seu rosto corou de vergonha. Helena, ela sussurrou. Deixe-me ajudar. Eu disse, minha voz gentil. Juntei as maçãs rolantes e as coloquei na minha própria bolsa. Dei-lhe um guardanapo para limpar o leite dos sapatos. Trabalhamos em silêncio por um momento. Como você tem estado? Ela perguntou, a voz mal audível. Tenho estado muito bem, Beatriz. Eu disse honestamente. Ela me olhou. Verdadeiramente me olhou. Pela primeira vez, vi a postura confiante dos meus ombros. A paz em meus olhos. Ela não estava olhando para sua ex-nora, a garota quieta que sempre desprezara. Ela estava olhando para uma mulher que não conhecia de jeito nenhum. Eu li seu livro. Ela admitiu. Seu olhar caindo para o pavimento. Minha irmã me deu. Você é uma mulher muito forte. Eu estava errada sobre você. Eu estava errada sobre tudo. Foi o mais próximo que ela chegaria de um pedido de desculpas. E foi o suficiente. Todos cometem erros. Eu disse. Ajudei-a a se levantar, e entreguei-lhe minha bolsa com suas compras salvas. Cuide-se, Beatriz. Voltei para minha mesa, deixando-a parada na calçada. Não olhei para trás. Não havia mais raiva, nem amargura. Havia apenas uma paz quieta e estabelecida. Eu havia enfrentado todos os meus fantasmas e descobri que eles não tinham poder sobre mim. Algumas semanas depois, minha turnê do livro terminou. Voltei para meu apartamento tranquilo. Meu santuário. O sol poente lançava um brilho dourado sobre a cidade. Clara apareceu com uma garrafa de champanhe para comemorar. A autora best-seller. Ela brindou, seus olhos brilhando. Então, o que vem a seguir para a imparável Helena Andrade? Dominação mundial. Uma candidatura à presidência? Eu ri, balançando a cabeça. Algo muito menor. E muito maior. Vou começar uma fundação.
Expliquei minha ideia, uma organização sem fins lucrativos que forneceria subsídios e recursos legais para mulheres tentando sair de relacionamentos financeiramente abusivos. Usaria uma parte dos lucros do livro para financiá-la, para transformar meu sucesso em uma tábua de salvação tangível para outras. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Helena, isso é perfeito. Claro que é. Você completou o ciclo. Ela estava certa. Eu havia completado o ciclo. Eu atravessei o fogo da traição e emergi não apenas intacta, mas mais forte, mais brilhante e forjada de novo. Minha história não tinha sido um fim. Tinha sido um começo violento, doloroso e, em última análise, belo. Ficamos na minha varanda, bebendo champanhe e observando as luzes da cidade piscarem. Era uma noite clara e fresca, do tipo em que se pode ver cada estrela. Olhei para o céu vasto e infinito e senti uma profunda gratidão. Eu havia perdido um casamento, mas havia me encontrado. E foi a melhor troca que já fiz. Minha vida era minha. A história era minha para escrever. E eu estava apenas começando.